Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 14, bloco 4 do projeto Avalia. Entender a habilidade de reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro nós vamos ver quais são as pontuações e outras notações que nós vamos estudar na aula de hoje. As aspas, reticências, dois pontos e travessão. Lembrando que aqui não estão todas as pontuações e notações, tá? Aqui nós colocamos somente algumas que são mais recorrentes, que aparecem mais em avaliações e exercícios no quinto ano, tá bom? E no quarto ano, ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos começar vendo qual é a função do travessão, para que ele serve. O travessão é utilizado para marcar a fala de personagens em textos narrativos. Vamos ver um exemplo. Pedro chegou na escola e perguntou ao colega: João, você fez o trabalho de matemática? Vejam só que aqui nós temos o travessão que anuncia aí a fala do Pedro, tá? Ok? Então, o travessão serve para marcar a fala de alguém, a fala de um personagem, ok? As reticências, vamos para as reticências, são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Por exemplo, quanto às tarefas, amanhã me organizo mais. Quer dizer, houve aqui uma interrupção do pensamento. Ele estava pensando sobre as tarefas dele, aí ele parou, interrompeu o pensamento, amanhã eu me organizo mais. Também serve para indicar hesitações. E o que seriam hesitações? São indecisões, quando eu fico indeciso de algo. Por exemplo, eu gosto de você, mas não sei bem. Vejam só, aqui ele está indeciso com os sentimentos dele. Eu gosto de você, mas não sei bem. Vejam só, ele está hesitando em dizer o que ele realmente sente. Ok? E por último, a gente tem aqui para indicar continuidade. Por exemplo, no jantar teve sopa de batata, cenoura, carne, e aí vem as reticências, né? Arroz, essas reticências aqui está indicando que tem mais elementos na sopa, tá bom? Então, lembre-se, a reticência serve para interrupção de fala ou de pensamento, hesitação, que são indecisões, e continuidade, ok? Agora, os dois pontos. Vamos ver aqui os dois pontos. Para que eles servem? Para fazer explicações sobre algo. Gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. Vejam só que os dois pontos aqui, ele introduz uma explicação. O que seria esse algo diferente? A viagem para a praia, tá bom? Então, quando houver dois pontos, uma das funções é introduzir uma explicação. Antecipar elementos. Minha mãe foi à feira e comprou arroz, feijão, frutas e legumes. Vejam só que aqui esses dois pontos eu estou antecedendo vários elementos que minha mãe comprou na feira, tá certo? Então, os dois pontos, nesse caso aqui, também serve para eu dizer que vai vir aí uma lista de elementos, ok? E por último, indicar a fala de um personagem em um diálogo, certo? Aqui a gente tem, ó, mamãe disse, filho, tome cuidado. Vejam só que os dois pontos, ele indica que alguém vai falar. Ele introduz a fala de alguém, tá certo? Ok? Introduz a fala de alguém. E o próximo, as aspas.
Primeiro, as aspas indicam uma citação, ou seja, indicam que a frase ou a ideia é de outra pessoa. A citação, gente, é quando eu transcrevo algo que alguém disse, tá bom? Então, eu coloco entre aspas. Quando o papai diz, hoje não é dia de videogame, não adianta teimar. Vejam só que aqui, essas aspas, eu estou citando o que o pai diz, tá? Hoje não é dia de videogame, eu estou citando o que o pai diz, estou transcrevendo a forma como ele diz. Então, isso é uma citação. Segundo, também devem ser colocadas em palavras de outra língua, gírias ou em palavras novas, que são os neologismos, tá, gente? Então, eu uso as aspas para uma citação, para marcar uma gíria, uma palavra nova, para colocar um estrangeirismo, uma palavra estrangeira, ou simplesmente para destacar uma palavra, ok? Aqui a gente tem o exemplo, aquele vestido é muito top. Vejam que eu estou marcando a palavra top, que é uma gíria, tá? Então, as aspas servem para isso também. E para a gente fixar o que a gente conheceu, reforçou, lembrou agora há pouco, nós temos algumas questões na resolução guiada de questões, tá? Vamos lá para o primeiro texto, vamos ler juntos. Campanha Lixo Zero. Quanto mais informação, menos lixo no chão. Segundo o presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, Vinícius Roriz, o objetivo do programa é reduzir os gastos com a limpeza das ruas, que somam 90 milhões por mês, 15% do orçamento da empresa. Ele enfatizou que não pretende comprar mais lixeiras ou papeleiras e espera contar com a conscientização da população. Queremos transformar o comportamento da população. Tem cidades limpíssimas como Tóquio em que você quase não vê lixeiras, afirmou Roriz. A fiscalização começou no dia 20/8 pelo centro, zona sul e parte do subúrbio, com base na Lei de Limpeza Urbana, de setembro de 2001. Lei 3.273/01. As multas variam de R$ 157 a R$ 3.000, conforme a quantidade e natureza dos detritos. As multas são aplicadas na hora por meio de um smartphone e de uma impressora portátil. Os fiscais também distribuem sacolas de lixo para conscientizar a população. O cidadão que for multado e não pagar poderá ter seu nome protestado e até inscrito em instituições de proteção ao crédito. Caso se negue a apresentar qualquer documento, ele será levado a uma delegacia para que seja feito o registro de ocorrência. Vamos lá. Nas linhas 6 e 7, as aspas foram utilizadas para: letra A, apresentar uma expressão pouco conhecida. Letra B, indicar a fala de uma pessoa. Letra C, marcar o trecho de um livro. E letra D, mostrar o significado de uma palavra. Vejam só que aqui no comando do item, ele não diz qual é o trecho, tá? Ele diz qual é a linha. Então, a gente acabou de marcar aqui qual é a linha quais foram as linhas que foram utilizadas as aspas, tá? Queremos transformar o comportamento da população. Tem cidades limpíssimas como Tóquio, em que você não vê lixeiras, afirmou Roriz. Vejam só que aqui a gente já sabe que alguém falou isso. Foi o Vinícius Roriz, tá? Mas vamos relembrar para que servem as aspas. Uma citação ou fala de outra pessoa, destacar palavras estrangeiras, gírias ou neologismos, né? Que são palavras novas, palavras
inventadas, tá? Então, se a gente sabe que são essas duas funções, aqui tá marcando o estrangeirismo? Não. Uma gíria? Não. Um neologismo? Não. Tá marcando uma citação, uma fala de alguém? Sim. Está marcando a fala do presidente da Conlurb, tá? O Vinícius Roriz. Então, a gente já sabe que é uma fala do Roriz, ok? Aqui está marcadinho. E que a alternativa que nos indica que é uma fala de alguém é a letra B, tá? Então, a alternativa correta seria a letra B. Lado a lado, bem bolado. Vamos ler juntos. Ricardinho andava sem sorte. Acho até que se ele fosse jogar cara ou coroa, ou para o ímpar, 10 vezes seguidas, ele perderia todas. O caso é que ele tinha aprendido que em cima se escreve separado e embaixo se escreve junto. Mas na hora de escrever suas redações, ele sempre se confundia e acabava fazendo tudo ao contrário. Foi queixar-se para a vovó. Afinal, vovó tinha sido professora a vida inteira e sabia tudo, tudinho mesmo de todas as coisas. É fácil, Ricardinho, ensinou a vovó. Levante a mão esquerda, bem aberta. Assim. Assim? Não, essa é a direita. Então é essa? É claro, você só tem duas, não é? A mão esquerda é a que fica do lado do coração. Ah, ficou mais fácil. Mas o que tem a ver a mão esquerda levantada em cima e embaixo? Veja, querido, seus dedos em cima estão separados e embaixo eles estão juntos, grudados na palma. Não estão? Quando você ficar em dúvida, é só levantar a mão aberta que você nunca mais vai errar. Em cima é sempre separado, embaixo é sempre junto. Ricardinho achou genial a ideia da vovó. Vamos ao item, tá? No trecho, levante a mão esquerda bem aberta. O travessão foi usado para apresentar uma explicação, destacar uma informação, indicar uma opinião do autor ou marcar a fala do personagem. Vejam só que aqui a gente tem levante a mão esquerda bem aberta, que foi uma fala da vovó. Se foi, a gente já sabe que o travessão, né, ele marca a fala de alguém. Então, a gente tem aqui, ó, é fácil, Ricardinho, levante a mão esquerda bem aberta. Essa fala é a fala de um personagem, que é a fala da vovó. Essa fala aqui no meio é a fala do narrador, tá? Então, esse travessão aqui está marcando a fala da vovó, que é um personagem. Então, a gente tem como alternativa correta a letra D, que é marcar a fala do personagem, ok? E o resumo da nossa videoaula de hoje é: o travessão é utilizado para marcar a fala de personagens em textos narrativos. As reticências são usadas para indicar uma interrupção de pensamento e para indicar continuidade. Os dois pontos servem para fazer explicações sobre algo, antecipar elementos e indicar a fala de um personagem em um diálogo. Indicam uma citação, aqui as aspas, indicam uma citação, ou seja, indica que a frase ou a ideia é de outra pessoa, e também devem ser colocadas em palavras de outra língua, gírias ou palavras novas, ok? E para a gente finalizar, nós temos 3 questõezinhas do Fixando Mais, tá? Essa primeira questão sobre a lebre e a tartaruga vem pedindo para você identificar a função das aspas, ok? A segunda questão vem pedindo para você identificar sobre o travessão, tá bom?
o travessão. E por último, aqui nessa história em quadrinho do Garfield, nós temos pedindo para você identificar a função das reticências, ok? Boa sorte e até a próxima!